Shalom, Shavuot Tovi, a paz, uma semana abençoada para todos. Nessa manhã de segunda-feira eu estou gravando essa live para falar da sequência do ensinamento a respeito dos milagres messiânicos, né? Na verdade são 3 milagres que estão baseados no texto do livro do profeta Isaías, capítulo 35, do verso 5 até o verso 7, que se denota a importância de relatar a questão dos milagres messiânicos sobre a figura de Yeshua, o embasamento de que ele realmente era o Cristo esperado, né? Pelos judeus, pela terra, mas que a princípio, por um propósito divino, ele veio como cordeiro, e voltará pela segunda vez, não mais como cordeiro, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que a teocracia seja implantada na terra, onde ele vai reinar por pelo menos 1000 anos. O primeiro milagre foi em relação a um judeu que estava com Cesará. Cesará em hebraico significa lepra, a cura do judeu leproso. O segundo milagre messiânico, contextualizando com Isaías 35, do versículo 5 ao versículo 7, ele é narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 22 até o 37, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 19 até o 30. Os seguidores e os fariseus, eles estavam apreensivos após o milagre do leproso judeu. Yeshua acabou virando um alvo de fiscalização política e religiosa, porque muitos falsos messias estavam acarretando uma multidão de discípulos naquela época. Era comum. E a mística judaica já compreendia que naqueles dias o Mashiach iria se manifestar. Havia uma contagem mística, né, que se dá a cada 1400 anos. Então havia uma fiscalização muito grande, não só de políticos romanos, mas também da elite religiosa judaica, a saber, os fariseus e os escribas. Então o texto bíblico menciona que um homem possuído de um demônio foi apresentado a Yeshua. Pela descrição bíblica desses textos de Mateus 12, 22 ao 37 e Marcos 3, 19 ao 30, foi mencionado que esse endemoniado, esse homem possuído, era cego e mudo. O judaísmo farisaico já tinha como parte da sua liturgia e de rituais expulsar demônios. Mas, para que isso fosse realizado pelas autoridades judaicas, eles precisavam de pelo menos 3 passos, 3 etapas do farisaísmo. A primeira, o exorcista precisava estabelecer uma comunicação com aquela entidade, com aquele demônio, com aquele espírito imundo que estava sobre aquela vida. A segunda etapa era descobrir o nome daquela entidade, descobrir o nome daquele demônio, para que na terceira etapa eles pudessem expulsar o demônio através da menção do seu nome, ou seja, exercer a autoridade sacerdotal sobre aquele nome que estava sobre aquela pessoa. Então a primeira etapa era estabelecer uma comunicação, segunda etapa, descobrir o nome daquela entidade, e terceira etapa, expulsar aquela entidade pelo seu nome. Haja vista que essa prática era uma prática legal e bíblica. Por quê? Porque Yeshua pratica isso como base da menção do Evangelho de Marcos, capítulo 5, o endemoniado gadareno. Yeshua coloca os pés em Gadara e aquele homem que uivava, possesso de uma legião de demônios, ele se curva
a Yeshua, e Yeshua pergunta o nome daquela entidade que está lá dentro do corpo daquele homem, e eles falam legião, porque somos muitos. Para quem não sabe, a dízima da menção legião se dava no Império Romano ao número de 6.000. Então, provavelmente, naquele endemoniado gadareno, haviam cerca de 6.000 demônios possuindo o corpo daquele rapaz. O judaísmo farisaico acreditava ser possível expulsar um demônio com essas informações em mãos, com a comunicação, descobrindo o nome do demônio e expulsando ele pelo nome. Era uma regra judaica. Todavia, sem essas informações, era impossível que aquele demônio fosse expulso, porque ninguém pode expulsar ninguém vagamente, sem saber o nome. E os fariseus e os místicos judaicos, e também por menção do Talmud da Babilônia, afirmavam que para expulsar um demônio de uma pessoa muda e cega, esse milagre só poderia ser realizado pelo Messias. Não havia a pessoa de outra autoridade que pudesse aliviar o fardo de uma pessoa endemoniada que fosse muda ou até mesmo surda. O profeta Isaías, no capítulo 35, verso 6, na parte B, ele faz uma menção, ele fala assim: a língua dos mudos gritaria de alegria. Por causa do Mashiach. O Mashiach teria o poder de olhar para o mudo e fazer com que a língua dele gritasse de alegria. Ou seja, era um milagre que só o Messias, enviado do Eterno, poderia realizar. Yeshua olha para aquele moço, expulsa o demônio que está dentro dele. E a multidão de pessoas, de seguidores, a multidão de religiosos da elite judaica, farisaica e também dos escribas começam a se perguntar. Os bochichos começam a acontecer no meio da multidão. Seria ele o filho de Davi? O Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, estrangulava o modelo de liderança rabínica da época, porque os rabinos foram colocados como verdadeiros fiscais dos sinais messiânicos daquela época. Eles eram obrigados a analisar todos os sinais minuciosamente, porque o livro de Deuteronômio dizia que o Mashiach, ele devia pregar a Torá, e se ele desviasse o sentido da Torá, ele seria anátema, digno de ser queimado e lançado no fogo. Aquele questionamento começa a ser inflamado, e ele começa a forçar as massas judaicas a duas prováveis atitudes. A primeira dela, diante das evidências, declarar que Yeshua era o Mashiach. Eles já haviam visto a cura daquele judeu com Cesará, com lepra, e estavam vendo o segundo grande sinal, o segundo grande milagre atestado com a base messiânica. Alguém que iria fazer a língua dos mudos gritar de alegria. O mudo falar, o mudo voltar a falar, porque o demônio que estava nele, possuindo aquela pessoa, seria expulso com a autoridade do Messias. A segunda hipótese era rejeitar as pretensões messiânicas que estavam sobre a figura de Yeshua. Mateus capítulo 12, verso 24, fala que a partir daquele momento eles escolheram dizer que Yeshua estava possuído por demônios e que expulsava os mesmos em nome de Belzebu, o príncipe dos demônios. Sobre a simbologia do significado do seu nome, Belzebut, que significa o Senhor das moscas. Yeshua então responde
a indagação feita pelos fariseus, pelos religiosos místicos judaicos da época e pelos escribas. Ele diz em Mateus capítulo 12, verso 25 até o 29, que um reino dividido não prospera. Não era possível que alguém expulsasse um demônio em nome do próprio demônio, que expulsasse a Satanás em nome do próprio Satanás, que na verdade aquilo era um embasamento de que o reino das trevas seria um reino dividido. Então ele fala, um reino dividido não prospera, não tem como, não seria possível que eu expelisse as hostes malignas em nome do próprio mal. Não há coerência nisso. Então a justificativa dos místicos e teólogos da época eram vazias, como as nossas de hoje em dia, com o evangelho ralo que nós vemos aqui no Brasil, de interpretações momentâneas, né? Então ele responde, o reino dividido não prospera. E aquela acusação dos fariseus soa de maneira grave, porque a grande autoridade operadora de milagres através de Yeshua era o Espírito Santo. A acusação dos fariseus foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é imperdoável. De todos os pecados vos serão perdoados, menos blasfemar contra a figura da pessoa do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, aquela operação de milagres na figura do Cristo, que veio como homem, ela só foi possível através da atuação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E quando os judeus, os fariseus, os mestres da sinagoga, os escribas viram aquele milagre, eles caçoavam, diziam que era em nome do demônio. E Yeshua recebeu aquilo como uma afronta, como um pecado contra a ação do Espírito Santo. Então, o resultado dessa blasfêmia, o resultado dessa negação, desta falta de aceitação do milagre efetuado pela divindade, ela demorou algum tempo para vir. 40 anos depois, que foi a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. Mateus 12, verso 30 ao verso 37. Após isso, queridos, desse segundo milagre messiânico, as perseguições aumentaram, o nível de intolerância e fiscalização também aumentaram. Uma parte da multidão começou a aclamar a Yeshua como o verdadeiro Messias, as pessoas mais simples, mas as autoridades teológicas e judaicas que estavam corrompidas na época, e a maior parte teve também uma ocultação da sua visão na figura do Cristo proposital, porque o propósito do Eterno era alcançar todas as nações, né? Então teria que cegar o seu povo. Se Israel tivesse recebido a Yeshua como Messias, provavelmente o Evangelho não teria sido pregado em toda a terra, mas foi pela rejeição deles que o Senhor, ele mandou que o Evangelho fosse pregado aos 4 cantos da terra. E por isso todos nós fomos alcançados. Após tudo isso ter acontecido, começa uma nova fase, até o terceiro milagre messiânico que vai ser pregado a semana que vem. E Yeshua começa a ensinar em parábolas, para que se cumprisse o que foi profetizado no Salmo 78, verso 2. Abrirei a minha boca para dizer um provérbio, proferirei enigmas dos tempos antigos. Ou seja, cada etapa do ministério de Yeshua, a quem nós recebemos por Messias, ela foi registrada, ela foi embasada em tudo que a Torá, em tudo que a palavra do Eterno já falava a respeito dele. Errais, porque não examinai as Escrituras, porque ela mesmo testifica a respeito de mim. Amém. Que o Eterno possa abençoar a tua vida, que você tenha uma semana repleta de bênçãos, mesmo em meio a essa pandemia. Nós podemos olhar para os montes e entender que o nosso socorro não vem de lá. O nosso socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. Amém, querido? Que as bênçãos, elas venham sobre a tua vida. Shavuot Tov, ótima semana.